queridos. Obrigado, Tiago. Deus é bom o tempo todo, né, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 23, 24 e 25 desse capítulo 2 de Êxodo. Então é Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. Nós vamos falar um pouco sobre o agir de Deus em nossas lutas, irmãos. Como nós temos enfrentado lutas, temos passado por batalhas, e nós precisamos ver, de acordo com esse texto bíblico, como Deus age em favor de nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas e em meio às nossas dificuldades. Porque às vezes parece que há um campo muito grande de batalha, de lutas, e a sensação é que nós estamos sozinhos nessas lutas, nessas batalhas, no dia a dia, mas ao contrário desse pensamento, e o que o texto bíblico vai nos revelar, Deus está conosco e age em nosso favor no meio das batalhas, no meio das dificuldades, no meio das lutas, e age em nosso favor, nos auxiliando, nos direcionando, nos capacitando às vezes, porque pode ser que haja uma impressão que tenhamos incapacidade com relação a isso. Obrigado, André. Mas Deus age sim em nosso favor, queridos. Vamos ler o texto bíblico? Êxodo capítulo 2, vou ler o versículo 23. Vou ler numa versão NVI, que diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, Faraó. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Obrigado a Deus porque nós podemos ter certeza, Deus, de acordo com a Tua palavra e da Tua promessa, de que o Senhor, Deus, tem uma aliança com o Seu povo, ó Pai. De sermos Seu povo e o Senhor ser o nosso Deus. De estar conosco, ó Deus, em toda a nossa vida, porque a promessa é: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós Te louvamos por isso. Nesse momento pedimos, abra a nossa mente, nos abençoe, nos guarde e nos proteja nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto bíblico, ele mostra um momento em que há um despertamento no povo de Israel com relação à escravidão, com relação ao jugo pesado de Faraó sobre o povo de Israel que estava ali no Egito. Se nós pegarmos o início dessa história, nós vamos passar por José. José era o 11º filho de Jacó, era o filho da esposa amada, predileta, e José foi um homem que também teve muitas lutas, muitas dificuldades, mas que não mudou a sua característica, o seu caráter, de acordo com cada percurso, cada percalço que se apresentou a ele. E aí, a Bíblia conta que José foi vendido para uma caravana de midianitas, vocês conhecem a história, foi parar na casa de Potifar, sofreu um falso testemunho, uma falsa acusação, foi parar no presídio, preso. Lá ele usou os dons que Deus havia concedido, e aí José, por interpretar sonhos, ele foi parar diante do faraó, e no momento mais difícil da humanidade, José foi usado como instrumento de Deus para preservar, mais do que a sua família, né, a vida humana naquela época, diante da escassez, diante da fome que o mundo sofreu. E aí José agora é colocado como governador do Egito.
E aí ele perdoa os seus irmãos, recebe a sua família de volta, recebe a sua família no Egito. E a Bíblia diz que entraram 70 pessoas da família de Jacó ali no Egito. Agora nós já passamos por essa fase e estamos 4 séculos depois, é o texto que nós acabamos de ler, ou seja, se passaram 400 anos, várias dinastias de reis do Egito, e a história fala sobre isso. E aí agora a Bíblia diz que o rei que estava lá já não conhecia José. Quer ver? Volta aí um pouquinho no capítulo 1, versículo 8, diz assim: entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Era um novo rei, um novo pensamento, uma nova dinastia, uma nova forma de governar. Então ele não sabia da história de José e da história dos hebreus, dos israelitas que estavam lá no Egito. Eu imagino, irmãos, que para esse novo faraó, o povo de Israel se tornou um empecilho. Tanto que ele resolve escravizar esse povo. E aí ele fala muito sobre isso, na própria sequência do versículo 9. É muito numeroso e é mais forte do que nós. E aí ele fica preocupado. Perceba que no versículo 10, ele diz assim: nós precisamos afligir esse povo, porque pode ser que algum inimigo lute, guerreie contra nós, e esse povo se una com esse inimigo para nos destruir. Então havia uma preocupação com o faraó, com o povo, e aí ele resolve então afligir o povo de Israel. Versículo 12: mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Irmãos, o faraó aqui é a própria tipificação, a representação do inimigo em relação ao povo de Deus. Porque quando o povo de Israel crescia, o inimigo se incomodava, se inquietava e queria destruir o povo de Israel. Ou seja, a própria multiplicação do povo de Deus é um problema e é um alvo do inimigo. Faraó, sendo uma tipificação de Satanás, ele não estava satisfeito com a multiplicação do povo de Israel. Por isso, escravizou. Por isso, afligiu. Por isso, aumentou a servidão do povo de Israel. É justamente isso que acontece com a igreja, com o povo de Deus. Há uma inquietação, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principado e potestade nas regiões celestiais. O inimigo ele se levanta de uma tal forma que ele não fica satisfeito com o crescimento sadio e saudável da igreja. Porque a igreja precisa sim ter um crescimento em qualidade, em espiritualidade, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas também há uma necessidade de um crescimento quantitativo, irmãos. A igreja precisa crescer em número, as pessoas precisam ser alcançadas. Você precisa usar os seus dons, as capacitações que o Espírito Santo te concedeu para alcançar pessoas. Você precisa demonstrar, através do fruto do Espírito, que você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo e você precisa sim ser instrumento para alcançar pessoas. Só que José foi esse instrumento para salvar e multiplicar o povo de Israel. E o povo de Israel se multiplicava. E a Bíblia diz que isso inquietou Faraó. E isso, no mundo espiritual, é uma ferramenta que o inimigo usa. Isso acaba paralisando muitos crentes. Porque muitos crentes têm dificuldade de se colocar na brecha. Porque sabe que o inimigo vai ficar inquieto e vai tentar fazer de tudo para parar a multiplicação do povo de Israel. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Tanto que ele usa até uma estratégia. O faraó chama as parteiras, e essas parteiras, pela graça de Deus, desobedecem ele. A Cifrá e a Puá. Então, aqui é uma representação do que Deus, do que Jesus Cristo sofreu lá no seu nascimento, e Mateus fala sobre isso. Ou seja, havia uma preocupação com a multiplicação que o faraó teve uma ideia.
Eu vou pegar as parteiras e eu vou dar uma ordem para elas, para que todo menino israelita que nascesse, elas matassem. Mas o versículo 17 diz que as parteiras temeram a Deus e deixaram viver os meninos. E aí quando elas foram chamadas, falaram, não, mas as mulheres israelitas são fortes. Quando nós chegamos lá, elas já conseguiram, elas são diferentes do povo das egípcias. Elas já conseguiram fazer o próprio parto. Mas havia um temor, um reconhecimento de que o povo de Israel era um povo santo, um povo de Deus, e essas parteiras temeram a Deus para preservar essas famílias. E engraçado que na representação, e isso aí é um paradoxo, mas que é a mesma coisa, quando Herodes então resolve dar um decreto para matar todos os meninos, achando que Jesus Cristo viria como general e libertaria o povo de Israel, já agora do jugo dos romanos, né? Jesus Cristo com sua família vai para o Egito, para poder fugir do decreto da morte naquele momento. Então, irmãos, nesse momento aqui, nós estamos fazendo uma análise para poder entender como o povo chegou nesse sofrimento, nessa dificuldade, nesse momento de que eles estavam gemendo, clamando ao Senhor, conforme o versículo 23 do capítulo 2 que nós acabamos de ler. Porque assim, às vezes nós nos deparamos com uma luta, ou vamos classificar como um sofrimento, como uma dificuldade, como uma batalha, e nós não entendemos como chegamos nesse estágio, nesse momento. Se nós olharmos aqui, nós acabamos de falar rapidamente sobre essa parte introdutória, o povo de Israel chegou na escravidão, chegou nesse momento de servidão de uma forma libertadora, porque o objetivo de José era preservar o povo da fome. Então, eu imagino, irmãos, e aí eu estou conjecturando, não estou dizendo que é texto bíblico, a gente pode pensar dessa forma junto. Eu imagino que, de repente, seria o objetivo para que eles ficassem aquele período lá de 7 anos, e aí, quando acabasse a fome, eles pudessem voltar para a terra que eles já estavam possuindo ali na época de Jacó, de Canaã. Mas aí, como José já era faraó, veio o quê? A acomodação humana. É melhor ficar aqui. Nós estamos no Egito, nós temos alimento, nós temos banquete, nós temos um governador que é da nossa própria descendência. Então, às vezes, o que Deus está te dando de forma temporária acaba sendo permanente e você não tem essa mentalidade, e isso lá na frente vai gerar um processo que vai te levar a batalhas. Então, nós não podemos ter a falsa de sensibilidade para entender o que Deus tem direcionado para a nossa vida. Deus direciona de forma temporária e também de forma permanente. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor para que Ele realmente fale conosco. É porque o crente é uma coisa muito doida, né? O crente é tudo ao contrário, né? Se você falar aí para as pessoas, ou então chegar diante de um médico, psiquiatra, falar que você ouve voz, ele vai falar, vai te dar um laudo que você está... Mas é o Espírito Santo falando, e quem ouve a voz do Espírito Santo consegue identificá-la. Só que quem não tem o Espírito Santo não tem esse entendimento. Porque é tudo meio louco mesmo. Deus escolhe o que é louco para confundir o que é sábio. Para você subir, você tem que descer. Para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Para você receber, você tem que dar, tem que oferecer. Então, o reino de Deus, ele mexe com as nossas estruturas. E nós não podemos nos acomodar naquilo que é humano. Irmãos, a minha oração é que a nossa igreja consiga identificar o que é do Espírito, o que é espiritual, do que é humano. Porque Deus selecionou aqui, imagino eu, um momento propício para preservar a família de Jacó. E isso comissionou no quê? Culminou em 400 anos depois, já uma nação, uma descendência sendo escravizada e agora sofrendo. Então, às vezes, assim, você entra no emprego e acha que aquele emprego é um momento certo para a sua vida, mas vai te trazer problema. Ou alguém que tem um relacionamento, que acha que esse relacionamento é um relacionamento para ser permanente e de repente não é. Isso é com você e com o Espírito Santo. Nós não podemos fazer de coisas temporárias coisas eternas.
porque isso pode nos levar a dificuldades e pode nos trazer, como o povo de Israel esteve aqui, sobre o jugo desigual, o jugo forte de Faraó. Então, qual tem sido o seu sofrimento? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a sua dificuldade? Como você chegou nesse ponto? Isso é com você. Eu não tenho como te dizer. Mas o que eu posso tirar do texto é o que você tem feito com o seu sofrimento? O que você tem feito com a sua luta? Porque o povo de Israel, ele clamou. O versículo que nós lemos deixa bem claro que eles clamaram por causa desse sofrimento. Eles clamaram por causa dessa dificuldade. E o que você tem feito diante das suas lutas? Você tem clamado? Você tem buscado a Deus? Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela levou 12 anos com o seu problema. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela possuía. Vocês conhecem a história muito bem. E mesmo assim, o problema dela não melhorou. Pelo contrário, o fluxo dela ia aumentando. Mas até que ela procura Jesus Cristo, mesmo assim, em meio à dificuldade da multidão, ela sabendo e conhecendo a profecia de que a orla de Jesus curaria, ela toca, Jesus sente a virtude sair da vida dele e curar aquela mulher. A tal ponto os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Então, nossa dificuldade depende de como nós agimos diante dela. A adversidade vem, irmãos, para que nós possamos vencê-la. A batalha chega, a luta é para que você seja guerreiro, porque Deus te deu ousadia. Jesus Cristo falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós servimos um Deus que tem todo o poder. E Paulo diz, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele nos faz testemunhas e nos envia. Então nós somos herdeiros, somos filhos, nós somos amados, nós somos enviados, nós somos guardados, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar diante das batalhas, diante da dificuldade. E esse ponto de introdução que nós fizemos aqui é importante, porque às vezes a batalha só consegue ser vencida, só consegue ser superada quando você entende a origem do problema. Como eu cheguei nesse momento? Minha vida está dessa forma. Como que eu vim parar aqui? Porque senão é um ciclo de semeadura e de colheita que vai se repetindo cada vez mais e mais. Porque você não consegue romper a semeadura, então você não vai conseguir romper a colheita. E a colheita é tanto boa quanto ruim. Nesse ponto, o povo de Israel percebeu que precisava clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, em meio às dúvidas. Nós precisamos entender e aí ver como Deus age diante das nossas lutas. Se nós percebermos no versículo 23, que nós acabamos de ler, do capítulo 2, nós podemos tirar o primeiro tópico aqui da meditação, dessa ministração da manhã. O primeiro tópico desse versículo 23 diz assim, Deus conhece o nosso sofrimento. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Então, quando o clamor dos filhos de Israel sobe ao Senhor, Deus então conhece o sofrimento dos filhos de Israel. Aqui eu vou fazer um parênteses, antes da gente discorrer, só para a gente entender. Nesse caso aqui, nós estamos colocando uma forma humana, tá? Uma forma humana sobre os sentimentos de Deus. Porque Deus ele é onisciente, presciente. Deus é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Então ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas. Antes das coisas existirem, ele já existia. Ele mesmo se identificou como um grande eu sou. Então ele é a causa criadora do universo. O mundo foi criado por ele. Jesus Cristo é o cabeça por isso, porque tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele nada existiria. Mas para nós humanos, que temos a nossa mente limitada, nós precisamos dar forma a Deus e dar
forma o seu sentimento, para nós entendermos. Então, quando você vê na Bíblia assim, Deus se arrependeu de fazer isso com os filhos de Israel, é porque nós estamos dando forma ao sentimento de Deus para nós entendermos, porque Deus não é um Deus que se arrepende, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, é só para nós entendermos. Tá bom, irmãos? Então, quando nós lemos um texto bíblico que o gemido de Israel subiu ao Senhor, fica claro para nós humanos que Deus conhecia o sofrimento do filho de Israel. Conhecia toda a servidão, toda a dureza, toda a luta que eles estavam passando ali. Então, eu não preciso nem de muita exegese do texto bíblico para dizer que Deus conhece seu sofrimento, irmãos. Esse pensamento que o inimigo tem colocado na sua cabeça de que você está sozinho, de que você é incapaz, de que tudo vai dar errado, você precisa repreender isso, porque Deus conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua luta, Ele conhece a sua vida. A Bíblia diz que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Ele não saiba. O seu DNA, o seu genes, tudo isso foi criado por Ele. Com Jeremias, antes dele ser formado, ele falou que ele já tinha sido escolhido. Então, melhor do que qualquer pessoa, é Deus que te conhece. Sabe, o relacionamento familiar, pai e mãe que conhece o filho pelo olhar. Sabe quando o filho está triste, quando o filho está alegre. Ou um dos cônjuges que conhece o outro, já sabe quando o marido já conhece quando a esposa está zangada, não é não? Já conhece, já. Tem muita gente se entregando aí. Quando a esposa está zangada, o marido já chega em casa, já sabe. Ela não precisou falar nada, ele já sabe. Entendeu? E vice-versa. Lá em casa, quando o Cléia está zangado, mas eles têm medo de falar com ela. Olha, está até gravado isso, né? Não devia nem ter falado isso. Ele fica com medo de falar com a mãe. Às vezes ele fica falando comigo. E o pior é Nicolas, que às vezes pergunta, pai, você fez o quê que a mamãe está zangada? Eu falo, a culpa é minha? Estou entregando lá em casa todo mundo, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Nós nos conhecemos pela convivência. Mas só que Deus te conhece porque Ele é onisciente, porque Ele é o teu Criador. Então Ele conhece você, conhece o seu sofrimento, conhece a tua luta. Então tire isso da cabeça de que você está sozinho na sua dificuldade, na sua vida, no seu dia a dia. Ele conhece o seu sofrimento. Ah, pastor, Ele conhece o meu problema financeiro? Conhece. Ele conhece a dor que está aqui na minha lombar? Conhece. Ele conhece a minha dificuldade de andar? Conhece. Ele conhece o problema? Conhece, irmãos. Ele conhece tudo que você está passando. O seu coração, a sua mente, o seu pensamento, às vezes que você nem sabe que tem, está lá no subconsciente. Deus conhece. Então coloque isso na sua mente hoje. Deus te conhece. E de capa a capa, Ele conhece você de todas as formas. Quando você está triste, quando você está alegre. Ele conhece quando você quer fazer alguma coisa. Deus te conhece. Então isso precisa ser um estímulo para a nossa vida. Para quando nós estivermos com dificuldade, com um sofrimento, com uma luta, com uma batalha, você vai poder abrir sua boca e falar, Deus me conhece. Deus conhece o sofrimento. Deus sabe o que está passando pela minha vida. Deus sabe por que isso está acontecendo. Então você tem o melhor dos amigos ao seu favor. E a melhor coisa é que Ele te conhece e que Ele está disposto a agir em seu favor em meio ao seu sofrimento, querido. O segundo tópico, nós podemos perceber que por Deus nos conhecer e Deus conhecer o sofrimento dos filhos de Israel, Deus ouve o nosso clamor e mais do que isso, Ele se importa com o nosso sofrimento. Deus é um Deus de empatia. Mais do que isso, Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo, ele é tão incondicional que nos constrange, irmãos. Nós ficamos constrangidos diante de um amor tão grande de se sacrificar, de se entregar na cruz do Calvário, de tal forma para que tenhamos a vida eterna. Então, além de Deus nos conhecer e intervir em nosso favor, Deus ouve o nosso clamor e se importa com o nosso sofrimento. Versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, é só a parte A, em que Deus ouviu o gemido de Israel. Sabe o que acontece? É porque às vezes nós não clamamos, nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Não só em meio a sofrimentos e lutas, mas no dia a dia mesmo.
Você precisa contar a sua vida e buscar a solução em Deus, porque Ele ouve o nosso clamor e Ele se importa com o seu sofrimento. Mas às vezes nós somos levados a falar com o vizinho, falar com o melhor amigo, melhor amiga, falar com fulano, falar com ciclano, mas não clamamos. Então o povo de Israel, diante do sofrimento, diante dos gemidos deles, diante da servidão, da mão dura, eles começaram a clamar e o clamor subiu. E olha só, Deus ouviu o clamor do povo de Israel. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, diante desse tópico é: clame porque Deus vai ouvir o seu clamor, querido. Ore porque Ele está disposto a ouvir. A Bíblia fala que seus ouvidos não estão fechados, seus olhos estão abertos, suas mãos estão estendidas ao clamor desse lugar. Nós precisamos clamar. Luciana mesmo falou aqui um texto bíblico na ministração das canções. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firme que não tem. Queridos, nós precisamos clamar, porque Deus ouve o nosso clamor e Ele se importa com o nosso sofrimento. Sabe o que acontece? É uma experiência muito ruim quando nós sentimos falta de empatia com o ser humano, né? Ou seja, você está contando o seu sofrimento, está se abrindo para aquela pessoa e você não percebe que a pessoa se interessou pelo que está falando. Se você tivesse falado com a porta, seria a mesma coisa, a sensação era a mesma. Mas quando você conversa com alguém, aí nós precisamos ser esse alguém, esse discípulo, que a pessoa está disposta a te ouvir, de te ajudar e te abraçar, e a chorar com você, e a orar com você, e a jejuar com você, aí faz toda a diferença, irmãos. Você se sente acolhido, se sente cuidado. Por quê? Você viu o amor, a empatia do irmão. Então Deus ouve o nosso clamor. Nós temos necessidade de ser ouvido. E nós temos necessidade de entender que alguém se importa com o nosso sofrimento. Quer uma boa notícia? Esse alguém é Deus. Ele ouve o seu clamor, Ele se importa com o seu sofrimento. Como Ele fez aqui com o povo de Israel. Debaixo da servidão dura de Faraó, eles clamaram e Deus ouviu e se importou. E sabe o que isso... E aí vem de novo o antropofagismo, em que nós damos forma ao sentimento de Deus. No versículo 24, na parte B, ele vai falar que, o escritor vai falar, Moisés, que Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por quê? Que além de Deus conhecer o nosso sofrimento, além de Deus ouvir o nosso clamor e se importar com o sofrimento, Ele se lembra das promessas que nos fez. Então o versículo 24 fala sobre isso. Não é que Deus tenha se esquecido da aliança e da promessa que fez para Abraão, Isaac e Jacó. Nós é que esquecemos, às vezes, que nós recebemos promessa de Deus. E vivemos como se nós tivéssemos. Isso é que é triste, irmãos. Porque você é alvo da graça, do amor, da misericórdia de Deus e vive como um pedinte. Sem saber aonde ir, com quem falar, mas você é agraciado. Você recebe a graça de Deus, não é misericórdia. A misericórdia se renova a cada manhã, mas nós estamos falando da graça, e a graça está debaixo do sangue da nova aliança. Só aqueles que aceitaram a Jesus Cristo é que têm acesso a essa graça. Então, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 12, vira para Abraão e fala assim: sai daí, Abraão, sai da casa do teu pai, sai da parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, e quem te abençoar eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar eu vou te amaldiçoar. Eu vou te fazer grande, olha as estrelas, olha as areias, a sua descendência será numerosa. Irmãos, essa aliança é para você também, irmãos. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse sacrifício é perfeito, Ele tira todo o mal, toda a culpa, toda a acusação. Nós estamos falando sobre libertação, sobre você ser livre, sobre você ser salvo, ter acesso à vida eterna, você receber graça, receber misericórdia, receber amor dEle. É você ser regenerado, justificado, purificado, redimido, remido, para ser glorificado com a volta de Cristo. Então essa promessa de Deus que é que você nunca ficará sozinho. Porque Ele te comissiona, mas Ele diz: olha, eu estou te comissionando, mas eu estou contigo todos os dias. Pouco tempo? Não, até a consumação dos séculos. Então, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, nós precisamos lembrar de que Deus tem promessa para nossas vidas.
E as promessas dele se cumprirão, porque ele não é homem para que minta, e ele não pode negar a sua própria promessa, porque ele não pode negar a sua própria natureza de fidelidade, irmãos. Você é alvo da promessa de Deus. Pare de focar nos sofrimentos. Lembre que Deus conhece você, seu sofrimento. Ele te ouve, se importa, e Ele vai te lembrar de que você é alvo da promessa dEle. E Ele te prometeu ser mais do que vencedor, irmãos. Mais do que vencedor. Se vencedor já é bom, imagine só, nós seremos mais do que vencedores. Corpos incorruptíveis. Deus age em nosso favor. Deus se importa com o nosso sofrimento. E Ele se lembra das promessas que nos fez. E agora no versículo 25, se você for ler, nós percebemos que Deus, ao agir em nosso favor em meio às lutas, Ele olha para nós. Isso é de um significado muito importante, irmãos. E viu Deus os filhos de Israel. Você acha que Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Ele está te vendo, querido. Eu não tenho como te ver. E falando sobre batalha espiritual, agora eu falei para as pessoas, olha, qual é a preocupação de você focar tanto em Satanás, o inimigo? Tudo bem, ele tem um exército de demônios, da tríade de um terço que ele arrebatou dos céus, na sua rebeldia e tudo, mas você é servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, tem todo o poder. A luta é desigual, sabe como? E é por isso que Deus consegue te ver. Então, quando você estiver na sua maior dificuldade, no seu segredo mais íntimo, tenha certeza, Deus está te vendo. Ele te viu. Quando você chorou naquela dificuldade, naquele sofrimento, achando que as suas forças tinham ido embora, Deus te viu. No maior sofrimento que você estiver vivendo, na maior decepção, Ele te vê. O texto bíblico está repleto disso. Em Lucas capítulo 5, Jesus, quando tem uma multidão, chega no mar da Galileia, ali em Tiberíades, Ele vê o quê? Ele vê os, ainda não discípulos, né? Pedro, Tiago, João e André, com seus barcos ali na areia, lavando as redes, porque passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E a primeira coisa que Jesus chega com a multidão, Ele vê os discípulos ali. Então Ele viu o sofrimento de Pedro, de Tiago, de João e de André ali. Ele vê o seu sofrimento. Ele vê a sua decepção. Ele vê a sua dificuldade. Esse mesmo texto mostra que ele sai dali e ele cura um paralítico. Ele depois cura inclusive a sogra de Pedro. Mas ele passa de frente à coletora de impostos. E ele vê ali, ó, Mateus, que é Levi, né? Cobrando impostos. E a Bíblia diz que Mateus, antes de ter esse encontro com Jesus, ele era um homem amargurado, porque tinha sido rejeitado pela sua família, rejeitado pelo seu povo, e não era considerado pelo povo romano. Porque ele era um israelita que servia o Império Romano para cobrar imposto do próprio povo. Então, era um cara que vira marginalizado de fora a fora. Imagina a amargura desse homem, desse coração. E aí a Bíblia fala que Jesus chega diante da coletoria de impostos e não fala nada, irmãos. Só olha para ele. Só olha. Sabe o que é isso, irmãos? Um olhar de compaixão, de misericórdia, que tocou no coração daquele homem, na alma daquele homem. E Jesus falou, segue-me. E ele depois larga tudo ali e vai seguir a Jesus. É esse olhar de misericórdia, de compaixão que Jesus está dizendo nessa manhã que Ele tem com você. É esse olhar que o versículo 25 diz que Deus olhou para os filhos de Israel debaixo da servidão de Faraó. Deus está olhando para você, querido. Não importa onde você esteja. Quer outro exemplo? Em Lucas capítulo 19, mostra que Zaqueu era de baixa estatura também, nesse caso, chefe dos publicanos, cobradores de impostos, estava diante de uma multidão e Jesus passando, ele queria ver Jesus, e ele sobe numa árvore, sicomoro, né? E aí a Bíblia fala que Jesus, olhando para o alto, o viu. Jesus está te vendo, querido, não importa onde você esteja. Ele te vê. E sabe, isso precisa ser confortante, refrigério para nossas vidas, porque Ele tem nos olhado, tem olhado para nossas vidas. E isso me acalma, porque eu sei que Deus tem me olhado, Ele tem visto a minha casa, a minha família. E isso precisa te acalmar em meio ao sofrimento, porque Ele está te vendo.
E é muito bom ser visto pelo Senhor. É muito bom que o Senhor nos veja. Sabe por quê? Porque Ele nos conhecendo o nosso sofrimento, agindo em nosso favor, ouvindo o nosso clamor, nos lembrando das nossas promessas, olhando para nós, Ele age realmente em nosso favor. E aí o texto termina justamente nesse sentido. E atentou o Senhor para a condição do povo de Israel debaixo da escravidão. Tudo isso que Deus faz é para agir em teu favor e para te socorrer. Então não importa o teu sofrimento, não importa a tua luta, Deus vai te socorrer. E o socorro de Deus é bem presente. Salmo 46 fala isso. O Senhor é o meu socorro bem presente na angústia. Salmo 121 fala sobre isso também. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Socorro bem presente na angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele vai te socorrer, irmãos. Ele vai te socorrer. Em meio ao teu sofrimento, em meio à tua angústia, Ele vai te socorrer. Clame ao Senhor. Entenda que Deus, Ele olha para você, Ele te conhece, Ele conhece o seu sofrimento. E Ele está disposto a te socorrer. Ele quer te socorrer. Clame ao Senhor, querido. Tenha em sua mente que Ele olha para você. Tenha em sua mente que Ele te conhece, que Ele conhece o teu sofrimento. Tenha em sua mente de que Ele vai te socorrer, Ele age em seu favor. Então, se nessa manhã nós sairmos daqui entendendo, conhecendo de que Deus age em nosso favor, Ele olha para nós, Ele se lembra de nossas promessas, Ele ouve o nosso clamor, Ele se importa com o nosso sofrimento e Ele age nos socorrendo, você sairá daqui certo de que serve um Deus Altíssimo que se importa com você e com tua dificuldade. O Salmo 34:19, que eu encerro, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor está te livrando de toda dificuldade, irmãos. Creia nisso. Tome posse nessa manhã. É uma palavra de incentivo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa. Que o Senhor te socorre e te socorrerá em todas as suas dificuldades. Vamos orar nessa hora? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh Deus maravilhoso. Oh Deus bendito. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se importa conosco, ó Deus. Nós somos cuidados pelo Senhor dia a dia, noite e noite. Ó Deus, o Senhor tem olhado para nós com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, ó Deus. Nós temos nos sentido cuidado pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado por isso, ó Deus, que em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa dificuldade, ó Deus de amor, em meio às nossas lutas, o Senhor tem intervido em nosso favor, ó Deus. Como o povo de Israel esteve ali, debaixo da escravidão, ó Deus, do Egito, o Senhor ouviu o clamor daquele povo. O Senhor lembrou aquele povo que era alvo da sua promessa, da sua aliança. O Senhor interviu em favor deles, ó Pai. E o Senhor agiu em socorro, ó Deus de amor, à libertação daquele povo. De uma forma sobrenatural, o Senhor socorreu aquele povo. Nessa manhã nós queremos declarar que nós somos totalmente dependentes do Senhor, ó Pai. E nós queremos te agradecer pelo Senhor ser um Deus tão bondoso, amoroso, que tem nos olhado, que nos conhece e que tem agido em nosso favor, ó Pai, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos sofrimentos, ó Pai de amor. Nós tomamos posse nessa manhã, nós estamos ligando aqui na terra para que seja ligado nos céus, ó Pai, de que nós somos seu povo e que nós temos sim o seu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado pela sua misericórdia, se renovar a cada manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda fará, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado do fundo do coração mesmo, ó Pai, porque nós sentimos o teu agir em meio à dificuldade. De forma nenhuma nos sentimos sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor conosco, intercedendo, falando conosco, nos ajudando ao dia a dia. E por isso Deus é um Deus tão presente,
com os ouvidos abertos, com os braços estendidos, ó Pai, às nossas orações, ao nosso clamor. Por isso nós pedimos, continue conosco, continue com o teu povo, continue abençoando o teu povo, intercedendo pelo teu povo, ó Pai, intervindo, ó Deus, socorrendo, ó Pai, olhando, ó Deus, demonstrando para ele que o Senhor nos conhece. Por favor, ó Deus, por favor, ó Pai, que o teu agir, ó Deus, seja visível aos nossos olhos, ó Pai. Que o teu agir, ó Pai, seja realmente claro para nós. Não deixe restar dúvida, ó Pai. Nós possamos identificar, ó Pai de amor, o teu amor em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa palavra confortante nessa manhã. Porque nós sairemos daqui certo de que o Senhor, ó Pai, é um Deus amoroso e se importa conosco, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, pelo teu poder e pela tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Me impressiona